Ela nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais, e aos 14 anos fez um teste entre 180 garotas. Só ela foi aprovada naquela época. Por isso ela está conosco aqui em Bauru, vai jogar por Consilig Vôlei, aqui o time da cidade, na estreia do time na Liga Nacional, na elite do vôlei brasileiro. Nós vamos conhecer hoje Mariana Alves Cassemiro, a Mari Cassemiro. Uma pergunta do programa aqui para a identificação do que a gente chama de árvore genealógica. De quem é o sobrenome Alves e de quem é o Cassemiro na sua família? Bom dia a todos. O Alves é da minha mãe, é Leda Alves, e o Cassemiro é do meu pai, José Ovidio Cassemiro. Qual a memória afetiva que você tem da sua infância lá em Sete Lagoas? Que é Minas Gerais, porque também tem em Mato Grosso uma cidade com o mesmo nome. A memória é de uma família simples, uma família que sempre foi muito unida. Naquela época, quando eu nasci com alguns problemas de saúde, e os médicos até chegaram a falar que eu não tinha possibilidade de viver, e minha mãe sempre lutando por aquilo. Fui criado com leite de cabra, e aí aquela família humilde, de ir para o sítio, para a roça mesmo, tirar leite da vaca, brincar com as galinhas, foi isso, essa memória que eu tenho muito bem guardada e que eu sempre que eu volto lá, eu procuro fazer as mesmas coisas ali. Quem é alto na sua família? O padrão você contou que tem duas irmãs também, mais de 80, ou com 80, você tem 84 de altura, fui dar uma olhadinha no seu perfil, e se alguém praticava esportes? Eu tenho tios da minha mãe, que era acima de 1,90 m, e meu pai também. Minha mãe e meu pai não são baixos naquela época, né? Meu pai tem 1,80 m também e minha mãe 1,74 m. Tenho duas irmãs, uma que, como você já falou, uma que praticou, a mais velha praticou o handball naquela época. Tentou seguir a carreira, mas precisou de parar para poder trabalhar para ajudar a família. A princípio você não queria vôlei? Não gostava muito de vôlei, até porque eu não conhecia muito o esporte. E aí eu jogava handball, adorava handball. Eu ia até à tarde, na educação física à tarde, para poder bater uma bolinha de handball. Quem que te encaminhou para o vôlei até chegar nesse teste que eu fiz referência? Eu tive um primo que jogava, eu tenho um primo que joga vôlei, que jogava ali naquela época e falava, Mariana, vai tentar, vai lá ver como que é. Eu tinha uma restrição, não queria de jeito nenhum. Até que um dia cedi a isso, aos encantos dele pelo vôlei, pela minha altura, assim, fui. E desde quando eu comecei, na primeira semana eu já me encantei, aí eu não queria parar mais. Embora você seja bastante jovem, em apenas 10 anos, uma geração, o padrão de altura do voleibol mudou muito? Mudou. Você vê, naquela época, a média que eram consideradas jogadoras altas era 1,80 m, 1,85 m. Agora, hoje em dia, a juventude, as meninas que estão vindo, é acima de 1,93 m, 95 m. Você logo se destacou e foi para Belo Horizonte, enfim, está aqui conosco em Bauru para representar a cidade nesse projeto muito interessante da Consilig. Afinal, é o esporte que tira dezenas, centenas de crianças ainda do anonimato e também de situações muito piores do que pegar uma bola e jogar na rede. E naquela época, outras 179 meninas iguais a você não conseguiram. O que você diria para essas meninas que hoje vão te acompanhar aqui em Bauru nos jogos? A gente brincava que vão ficar boquiabertos e têm vontade de praticar esportes. Eu acho que nunca desistir, porque do mesmo não que elas tomaram, que elas levaram naquela época, muitos atletas hoje de alto nível tiveram um não. E conseguiram, com a persistência de ir lá tentar, não desistir, com a perseverança de ir lá fazer outro. Naquele clube não deu, vou ali procurar outro, para não desistir. Sempre procurar estar treinando, estar se alimentando bem, porque eu acho que o vôlei não é só para uma profissão, é para a sua saúde, sabe? Hoje em dia faz muita diferença você se alimentar bem, você praticar algum esporte, mesmo que não seja profissional. Agora, a escola brasileira, eu não sei como foi a sua educação física, porque logo aos 14 anos você se destacou, tal qual a referência que a gente já deu aqui, e rapidamente foi alçada para um time, os olheiros ficam de olho nisso, enfim. Mas as meninas que começam lá com 10, 11, 12 anos, aliás, uma parcela delas tem preguiça de ir na aula de educação física. Infelizmente, isso é muito comum nas escolas hoje em dia. Eu fui numa escola em que, inclusive, estava trocando a educação física
para internet, mexer com o computador. Eu acho isso um desperdício de verdade, porque hoje em dia a educação física, o esporte, é para você ter convivência, para você ter contato, para você ter respeito com um ao outro, sabe? Eu acho que falta isso. As escolas, a educação física ser mais matéria como matemática, português, porque isso você vai levar para o resto da vida também. Levar mais a sério. Levar mais a sério. Os fundamentos do vôlei, do handebol, do futsal, do futebol de campo, enfim, do atletismo na escola, que não exigem grandes parafernálias de estrutura, pelo menos no estado de São Paulo e talvez em Minas também, nos principais estados, as escolas são dotadas de quadras de esportes, no mínimo, e tem a necessidade de contratação dos professores. Os fundamentos iniciais não poderiam ser aprendidos lá? Poderiam. Se você tiver, porque o professor, que é o de educação física, ele quando ele vai se formar, ele tem todos esses fundamentos. Ele tem que saber de todos esses fundamentos e que poderia passar para todos os alunos. Mas eu acho que falta muito interesse mais do aluno do que do professor de ensinar. Vou fazer um recorte aqui já para amarrar numa vontade sua que está despertando há alguns anos, que é ter um programa ligado ao setor público, enfim, basicamente vinculado, se possível, à Secretaria de Esportes. Aí eu já pensei aqui, como conexão de gestão futura, a Secretaria de Esportes, obviamente, está ligada à Secretaria de Educação para fazer essa correlação. Você acha que tem sentido? Eu acho que tem sentido. Eu acho que falta um incentivo também da prefeitura, das cidades, tá? Igual o Bauru está fazendo agora, montando um time de alto rendimento, mas com um projeto de montar uma base para pegar justamente essas pessoas, essas crianças que não teve essa oportunidade de estar numa escola e ter esses fundamentos, assim, sabe? Eu acho que está ligado, sim, que a Secretaria de Esportes é fundamental, eu acho, para tirar essa meninada, esses 179 naquela época, pessoas de não ter passado no teste para poder ter uma outra oportunidade. A gente tem aqui como função de TV pública mostrado essas correlações. Isso acontece aqui em larga escala, no polo aquático, no vôlei agora, com um produto inclusive que envolve empresa de prestação de serviços, envolve os grupos que estão atuando, empresários que têm essa visão de questão de resposta também, de produto, de marca, de resultado, tem no basquete. E o futebol, enfim, ele é um outro tipo de vitrine aqui. Mas essas correlações estão todas marcadas. A sua cidade não é uma cidade pequena, é 260 mil habitantes. Isso em Minas também está bem desenvolvido? Eu acho que não. Eu vejo uma diferença assim, muito grande, mais ou menos de 50% em relação aos estados. Aqui eu tive a oportunidade de ir em várias cidades de interiores com esse mesmo projeto, assim, de tirar criança, de incentivar o esporte. E lá em Minas isso não tem. Você vê as escolas, o pessoal é mais largado, o pessoal não incentiva tanto. Eu acho que minha cidade é muito grande, falta muito incentivo. As pessoas não se importam, não querem nem saber. E isso eu acho que eu fico triste com isso, sabia? Eu queria ir para lá futuramente, ser uma secretária para tentar mudar isso. Você, logo aos 17 anos, já estava na temporada aqui em alta performance, disputando o campeonato de ponta, enfim, para não ficar falando do seu currículo, senão são tantas competições e clubes e títulos que você acabou disputando, que eu vou perder o tempo e a oportunidade de falar com você. Mas logo aos 17 anos, você foi jogar no Tenerife, na Espanha. Explica logo jovem, essa mudança brusca aí. Antes de eu ir para lá, eu tive uma lesão de ombro e atuei aqui no Brasil como líbero. E aí ficou muito difícil eu voltar, porque apareceram jogadoras novas, boas, e o mercado se fechou um pouquinho para mim. Então, a minha opção era sair. E eu tive uma grande oportunidade de ir para a Espanha, em especial nesse ano, porque há 2 anos atrás, antes de eu ir para lá, eles tinham vindo aqui no Brasil jogar um campeonato e tinham me visto jogar como ponteira, que é a minha posição naquela época. E eles me convidaram para ir jogar e foi isso a minha transição. Eu vou fazer a transição entre o leigo e a atleta aqui, mas pensando em quem está em casa. Fala das características que definiriam, se a gente estivesse olhando aqui para uma peneira agora, que questões você observaria para definir, você vai jogar de ponta, você vai ser líbero no vôlei? Quando você se faz uma peneira, isso não é bem definido. Okay.
Você costuma pegar biotipos das atletas, são atletas mais altas, atletas que têm um perfil mais magras, que são mais fortes. Então, você não busca, aquela ali vai ser livre ou aquela... Não. Aí, depois de uma próxima etapa, você vai ver o que ela tem jeito de fazer. Se é ponta, meio, levantadora, o que ela vai se adaptar melhor nos fundamentos. Aí define o quê? A adaptação ou o atleta acaba mostrando vocação melhor para essa ou aquela situação mesmo? Eu acho que é vocação. Porque eu mesmo queria ser levantadora. Tenho os bons fundamentos, já participei de alguns campeonatos pequenos como levantadora, quando faltava eu poderia cobrir essa função, mas eu não tinha vocação para ser levantadora, sempre tive vocação para ser ponteira. Maria, explica na cabeça das pessoas como funciona essa questão da repetição, para poder aprimorar o passe ou o movimento em si, e a questão física também, da reação disso com o corpo. Eu acho que hoje eu estou vivendo a melhor fase na minha carreira. Muito em prol da repetição, de trabalhar melhor, de repetir para alcançar o sucesso. E fisicamente também. Eu acho que o físico nos ajuda muito a saltar mais, a ter mais velocidade. E, consequentemente, vai ajudar nessa repetição, que você busca a melhor performance ali na repetição. O vôlei é bem... A gente fala que se você tem que repetir o acerto. Por isso que a gente faz muita repetição. Os treinos e ao longo da carreira, com essa preparação física, lógico, você chega num determinado nível que é considerado ideal para executar bem a atividade de atleta. Mas você consegue ganhos, por exemplo, ponteira, à medida que você vai fazendo exercícios específicos ou desenvolvimento de treinos específicos, você ganha salto, por exemplo, capacidade de saltar mais alto ou não, enfim. Você ganha a capacidade de saltar mais alto, de reagir para uma bola mais rápido, de ter mais golpes. Você ganha tudo isso com o físico. Tá. Eu acho que quando você está com o físico mais ou menos, você tem uma limitação muito grande com essa parte física. E aí, com o físico, quando você vai malhando e estando melhor fisicamente, você, consequentemente, consegue produzir melhor. Há uma febre nas academias, o seu marido é personal trainer, então talvez vocês já tenham conversado sobre isso e também para transferir para quem está em casa, de tomar suplementos, ou porque a molecada quer ficar bombada, enfim, resposta muito rápida, o jovem que é muito imediatista. Do ponto de vista de atleta de alta performance, qual é a realidade de suplemento na vida de vocês? Tudo que nós tomamos, os atletas, de alto rendimento, é natural. A diferença é essa, que a gente busca uma saúde. Tá. A gente busca ficar melhor fisicamente com suplementação natural. Mas não a glutamina, a creatina, sim, em pó, porque também é natural. Sim, essas sim. BCA, que a gente vai tomando para ajudar, aminoácido, para ajudar a chegar a um melhor físico, assim. Eu acho que tudo que é bom, sem exagero, é válido, assim, porque aquelas pessoas que vão para a academia só para ficar bombado, eu acho que não é válido. Que você toma anabolizante, eu acho que não é recomendado para ninguém. Quem brinca de esportes no dia a dia e só o faz no final de semana, chega com ácido lático, arrebentado, logo no domingo à noite, e se não, acorda na segunda-feira mal, é o sinal que o corpo dá de que ele está completamente despreparado. Na outra ponta, alta performance, alto rendimento. Se você acompanhar um jogo de vôlei de 5 sets, aqueles disputadíssimos que vocês jogam frequentemente, dá cansaço de ver, dá para ver que é uma atividade física, né, bastante intensa, evidente, e isso tem uma resposta do organismo muito grande. E logo em seguida vocês estão treinando. Explica como é a dosagem disso, entre o dia do jogo, se é que vocês têm 2 partidas já comuns nesses campeonatos longos, no meio de semana e final de semana. Tem sim. Existe uma fase preparatória, que a gente chama de pré-temporada, que a gente passa por isso também. Vai dar a base. Vai dar. Que a gente está voltando de férias agora, a gente treina durante a semana, chega no final de semana, quase que a gente perde hora para levantar na segunda-feira. Readaptar o corpo para aguentar aquela temporada. É para aguentar aquela temporada. E é muito importante essa pré-temporada para nós.
E aí depois você vai se condicionando para isso, para aguentar os 5 sets. O vôlei é um esporte que no dia da partida, você tem um treinamento pela manhã. Não nada forte, mas você tem que ter a repetição, o contato com a bola. Entendi. É diferente do futebol, que eles precisam do descanso para aguentar correr 90 minutos, né? A gente não, a gente precisa da repetição. No dia seguinte ao jogo, tem um treino, então? Normalmente... Ou é só regenerativo, como... Normalmente, pela manhã a gente tem a folga, a quebra, e dependendo da equipe, à tarde trabalha um pouco, ou as que jogaram mais trabalham menos, e as que não jogaram fazem um treino normal. Esse ciclo de jogou uma temporada, lógico, férias, relaxou, deu tempo para o corpo se descansar. E aí, pré-temporada de novo, para fazer o condicionamento físico. Isso é um ciclo natural para vocês. Tanto é que nas férias a gente precisa ficar sem fazer nada, sem musculação. É bem difícil para quem gosta, eu gosto muito. Eu fiquei só 10 dias sem fazer nada. Mas a gente precisa desse descanso, porque o período de treinamento é muito longo, a competição é muito longa, né? Então a gente precisa desse descanso sim nas férias. É comer mais ou menos o que gosta, porque quando a gente está numa competição, a gente tem que ficar no limite ali, a gente tem que controlar bastante a alimentação, ter o físico, então a gente tem que seguir a linha. Então nas férias dá para dar essa abertura assim. Tá. Lógico que você tem uma alimentação regrada, mas o que você gosta que se o seu nutricionista vê, vai fazer cara feia? Eu gosto muito de fritura, porque é coisa lá de Minas, né? Eu gosto de comida... Você sabe como é comida mineira, sim, né? Bem sim. Forte, bem temperada. Aí você citou salpicão, Salpicão perfil eu seu, adoro, né? adoro. Mas vem com maionese. Ixi, vem com muita coisa que não pode, hoje em dia não pode. Mas você pode mudar, uma maionese light. Não é uma coisa que você pode comer sempre, mas eu gosto bastante. O fato de em casa ter alguém da área física, do esporte, também isso acaba ajudando em quê? Ou vocês conversam sobre isso? Acaba sendo esporte em casa, físico em casa também, uma troca de informação? Eu procuro orientar a minha família, só que eu tenho muita dificuldade nisso, porque da maneira que eles foram criados, como eu estou te falando, foi com comida mineira, foi aquela de comer um toicinho, né, coisa gorda mesmo. Eu tenho muita dificuldade porque para mudar a cabeça, você tem que querer e você tem que estar... eu quero emagrecer, eu quero viver uma vida mais saudável. Então eu tenho muita dificuldade, eu fico puxando a orelha, eu acabo sendo chata quando eu estou em casa. A sua experiência é muito interessante aqui para fazer esse papel de tentar colocar o vôlei numa outra dimensão na cabeça das pessoas. Você jogou na escola espanhola, na croata, na turca e na suíça. E parte dos leigos acha que os europeus jogam todos iguais. Não. Eu acho que cada um desses lugares que eu passei, eu aprendi uma coisa diferente, uma coisa nova. Pelas culturas também dos próprios países, assim. Por exemplo, da última vez que eu joguei fora foi na Suíça. Lá tudo gira em torno da disciplina, tudo é pontual, então as coisas funcionam. Você tem, apesar do esporte não o vôlei lá não ser considerado profissional, ser amador, porque só tem um time profissional lá, os outros não. Entendi. E aí você tem que ter uma disciplina, você tem que ter horários, tudo tem que ser do jeito deles, de regra e tudo. Então, você acaba tendo que se adaptar àquele modo deles agirem ali, no país deles. Cada país que você vai, você tem que se adaptar ao país. A cultura do tempo para eles é algo fundamental. Muito fundamental. Se às 7 horas for na academia e às 11 horas for treino com bola, 11 horas. 11 horas, não é 1 para 11. 11 não é 11 e 1. Lá quando você chega lá, você toma um susto, porque tudo funciona. Agora, você experimentou comida e clima e cultura diferente na Espanha, na Croácia, na Turquia e na Suíça. O que você lembra aqui? Alguma comida de algum desses outros lugares ou algo que te fala, puxa, isso eu tive dificuldade ou isso me foi estranho na origem de adaptação? Na Croácia, eu tive a sorte de estar numa ilha, que o clima é bem parecido aqui com o Brasil. Lá na Croácia é muito frio, né, na época que eu estava lá, mas nessa ilha não. E a comida é maravilhosa. Juro? Juro, é muito bom. E é uma sopa que eles te dão de entrada, eles têm o hábito de comer um peixe, eles comem muito bem lá.
É muito saudável a alimentação deles. Já na Turquia eu tive muita dificuldade. Eles não têm o hábito de comer arroz, feijão, essas coisas. Eles têm aquele kebab, né, que eles costumam comer. É bem forte, assim. Então eu tive um pouco de dificuldade lá na Turquia. Entendi. Eles são muito frios no sentido de sisudos, o croata e o suíço, por exemplo, para pegar duas escolas aqui? A Croácia não. A Croácia, todos eles, desde criança até adultos, idosos, falam 4 línguas. Então engraçado que é uma coisa que me marcou muito. Quando eu cheguei lá, eu liguei a TV, não tinha muito hábito de ligar porque eu não ia entender nada. E aí estava passando uma novela brasileira sem tradução. Então isso eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, como que eles fazem para assistir, para entender a novela? E eles aprendem, eles têm facilidade de aprender outras línguas. Então eu achei muito interessante. Já a Suíça não, a Suíça é um pessoal muito fechado, muito na deles, assim, você poderia me dar uma informação? Eu perguntava, não, ali é que é o setor de informação. Entendi. Então, ainda mais que eu morava na região alemã, que lá são divididos por 3 cantões. Isso que eu ia falar, da influência alemã em algumas dessas regiões. E aí eu tive a oportunidade de conhecer também por causa dos espanhóis, que se você não tiver adaptado com a cultura, você acha eles meio grossos. Os espanhóis não gostam que digam isso, mas eles chegam a ser meio estúpidos, dependendo da situação. Os suíços, sim. Os espanhóis, não. Os não? espanhóis são bem parecidos com a gente, é um clima excelente lá. Você se sente quase tipo um Brasil do Paraguai, assim, sabe? Tá. É o segundo Brasil, assim. Aquele jeitão explosivo deles faz parte do Faz dia a dia. parte. A gente se adapta, porque tem várias outras coisas que compensam isso. Tá. A rotina de atleta mantém você nessa correria, você está em Belo Horizonte, você foi para a Croácia, foi para a Suíça, foi para Tenerife, na Espanha, agora você está em Bauru. Como você organizou? A essa altura já está tudo organizado, a sua vida. Né? A sua mala tem outras bagagens juntas. Tem. Eu acho afetivas, inclusive. Eu tive a oportunidade esse ano de ficar em São Paulo e voltar para Belo Horizonte, que é pertinho da minha casa. Eu escolhi o Bauru por conhecer aqui, eu tenho a Camila Adão, que estava aqui, me deu ótimas informações daqui da cidade, o pessoal é muito acolhedor e eu estou sentindo isso desde quando eu cheguei, eu estou no meu 4º dia aqui e está sendo muito bacana, todo mundo está sempre disposto a te ajudar, esse acolhimento de interior é bem diferente de uma capital. Okay. Então, e o projeto aqui me encheu os olhos, de verdade. Eles estão vindo não só para disputar uma Superliga, como todo time de interior tem essa, eu quero disputar a Superliga, mas sem estrutura. Não, eles estão vindo, eu quero disputar, quero chegar, e estão vindo com uma estrutura atrás disso. Então, isso que me encheu os olhos para eu vir aqui para Bauru. De montar essa estrutura de base dessas crianças que a gente comentou antes aqui na nossa relação. O tempo de carreira de um atleta de alta performance, te incomoda isso na sua cabeça? Você é bastante jovem e olhar para o tempo logo em seguida, diferente da gente aqui no jornalismo, que quanto mais velho, melhor. Talvez melhor? Incomoda sim, porque é uma carreira curta, então você tem que fazer seu pé de meia, você tem que se preocupar o que eu vou fazer. Numa eventual tempo dessa carreira, você pode ocorrer uma lesão que você não consiga jogar mais. Então, isso é muito incômodo, sim, por não ter essa estabilidade. Você tem seguro? Tem seguro de plano de saúde, é o que eu tenho hoje. É o único, mas eu tenho meu pé de meia, eu fico me programando para, quando eu parar, eu ter uma estrutura melhor. Você com o Maurício Shogun aqui, outro esporte, né? MMA, ele falou, se o cara der uma porrada na têmpora aí, der alguma coisa errada, eu posso ter que parar de lutar no dia seguinte. Diferente, eu acho, os esportes são diferentes. Sim. Então, não tenho não, eu acho que nenhuma jogadora de vôlei tem não. Tá. O Brasil tem conseguido, a gente falou de uma década num horizonte de 10 anos aqui, então está muito relacionado com o patamar da sua carreira. A sua carreira é do período mais virtuoso do vôlei nacional, de mais de 10 anos, a seleção como referência, de conseguir estar na ponta, disputando com Rússia, com outras escolas, como favorito. Enfim, o próprio currículo acaba demonstrando isso do histórico da seleção. Primeiro, como você vê o fenômeno José Roberto Guimarães e Bernardinho, no masculino e no feminino, de longevidade em relação a comando de seleção? Eu acho que isso tudo
começou bem lá atrás. O que a gente está colhendo agora, eles plantaram uma sementinha lá atrás. Foram trabalhando para que eles pudessem chegar onde eles estão hoje. Com jeitos diferentes de trabalhar, com linhas diferentes de trabalhar, mas cada um no seu modo de repetição, de treinamento, de postura, de conduzir uma equipe. O Bernardinho é mais explosivo, é aquela pessoa que grita, que cobra, é mais ou menos parecido com o Chico aqui que nós temos, é essa Claro. linha, que eu acho que é válido, com respeito eu acho que é válido, tem que se cobrar, porque aí eles tentam tirar o melhor da atleta. Não que o Zé Roberto não Claro. tente, né? Mas da maneira deles. Eu acho que o que eles estão colhendo agora foi tudo fruto do que eles plantaram lá atrás. Entendi. Numa partida de vôlei, em segundos, a questão emocional pode fazer a diferença. Tanto é que os técnicos muito inteligentes têm essa percepção com os assistentes que marcam. Hoje é uma planilha, quantos ataques com a defesa. Olha, aquele time está atacando só na paralela, então vamos fechar aquela MCE. Quando ocorre uma mudança de alternância no meio do jogo. Para quem está em casa e não joga isso no dia a dia, parece meio estranho. Poxa, mas o time estava tão bem, o técnico pediu um tempo e voltou e mudou tudo. O feminino é normal de acontecer. A gente não sabe explicar, todos os técnicos vêm, mas o que aconteceu? Às vezes você estava ganhando de 24-19, como aconteceu no Brasil nas Olimpíadas, Sim. E perdeu. Mas a gente não sabe explicar. Se você perguntar para qualquer atleta, ninguém sabe por que acontece. Aí muitos estudos são feitos, é porque cai a concentração, é porque você relaxou o corpo por um momento. Então nós também, como pessoal de casa, quando fica assistindo, a gente se pergunta por quê. E a gente tem que treinar para isso não acontecer, mas tem vezes que é inevitável. Honestamente, a torcida faz diferença, tem o clima do jogo, aquele barulho, enfim, barulho no sentido positivo, que pode fazer uma correlação de energia. Por isso que o efeito jogar em casa faz diferença na maioria dos esportes. Estou tentando lembrar um aqui que não faria tanta diferença, vou citar o hóquei. Enfim, a piscina, o cara ouve pouco lá porque ele está dentro d'água. Por outro lado, a minha pergunta é, no jogo, o nível de concentração é tal que você consegue ter percepção sobre isso? Então, nesses momentos que você relaxa o corpo ou que você está numa desestruturada naquele momento, você consegue ouvir algumas coisas que não são positivas ali. Então, acaba te atrapalhando. Agora, quando você está no auge, que você está ali jogando concentrado, você não... Mesmo você concentra, parece que fecha. Então, eu acho que isso acontece de forma negativa quando você está num momento difícil do jogo. Aí você começa a tentar voltar para o jogo, tentar voltar, e você começa a ouvir, mas fulano está jogando, tira ele, não sei o quê. Então, eu acho que é nessa hora que acontece, é quando você não está bem durante a partida. Dessas escolas que você conheceu lá fora, depois você jogou campeonato mundial, enfim, então você tem outras na sua cabeça. Mas dessas que você teve contato de rotina do dia a dia, espanhola, croata, turca, suíça, qual te surpreendeu? A Suíça. Por ser um povo mais fechado, eu achava que eles não iriam torcer, que iriam ficar aquele ginásio só para assistir mesmo, sem muita música. E não. Onde eu joguei, eles amavam uma festa. Eles colocavam o ginásio, transformavam o ginásio, colocavam um coqueiro lá dentro do ginásio, faziam uma festa mesmo. E a população toda ia lá para ajudar, sabe, para fazer essa festa. Então, eu esperava, por ser um país mais frio, pelas pessoas no dia a dia serem mais cautelosas, não querer participar tanto, não querer te dar informação, ser mais mais na delas, assim. Então, me surpreendeu bastante, assim, lá. Se olhar como memória para o torcedor aqui de fora, as imagens que marcam o vôlei ao longo dessa geração vitoriosa, pegando o masculino e o feminino, a derrota para a Rússia vem à cabeça por essa questão que a gente comentou aqui, de o que aconteceu naquela diferença, 24 só faltava uma bola cair, enfim. E do ponto de vista de inovação ou de novidade, eu me recordo aqui, do ponto de vista de memória, do saque-viagem do Bernard. Aí os anos 80 e 90 passaram e isso ficou gravado na minha cabeça. Na sua tem alguma imagem de mudança que tenha demarcado o tempo no vôlei? Não, o que eu vejo, eu gosto muito de assistir o masculino, eu acompanho assim. E teve vários jogadores lá fora que eu falava, meu Deus,
Hoje em dia aqui no Brasil você tem o Wallace, que você fala, meu Deus, como é fácil jogar para ele, né? Então, e aí me marcou muito uma situação, uma jogada que teve um saque, daí foi passar a bola de graça, o cara de um time passou de manchete, o outro foi lá e atacou de fundo de primeira. Então eu nunca tinha visto essa jogada e me marcou bastante. Ali, hoje em dia você joga mais com força, você é mais preparado. Naquela época ali você não tinha tanta modernidade como você se tem hoje. Você falou que a gente é marcado quantos ataques tem, quando depois a gente tem muito mais ajuda. Sim. Eles jogavam lá, quando eles jogavam naquela época, era mais pela inteligência de si próprio do que pela ajuda dos outros. Do jogador fazer a diferença. Do jogador fazer a diferença. Mesmo assim, a questão da inteligência emocional do jogador que é craque, ele tem percepções na hora de decidir o movimento dele que podem fazer a diferença. Por isso que são chamados de craques, né? Então, acho que ele tem a lucidez no momento de dificuldade de fazer aquela jogada. E é onde o atleta busca a ser assim. Então, você vê uma Jaqueline, que hoje em dia, na posição, é uma das melhores jogadores na minha posição, ela tem, na hora de dificuldade, todos os golpes. Porque quando vai no momento difícil do jogo, você fala, meu Deus, se eu for para aquele lado, tem um bloqueio, se vai dar certo? Não, ela tem a convicção que vai dar certo. Então, isso diferencia ela de várias outras jogadoras, que a gente busca ser igual a ela, assim. Se o bloqueio começa a pegar todas as suas bolas, e usa isso como um fator, inclusive, emocional para te tentar se impor em relação a você, qual é a sua reação? Eu vou tentar buscar outro golpe, ou vou tentar fazer outros fundamentos para que o jogo mude para outras atacantes, para eu voltar um pouco, respirar um pouco, para eu ter uma lucidez de fazer uma coisa diferente. Que peso tem a questão hormonal do ciclo menstrual sobre o dia a dia, a rotina do jogador de vôlei e, sobretudo, isso é uma dúvida talvez de leigos, em momentos de partida em que isso se casa? A gente brinca que quando nós estamos em grupo, que no caso são 12, 17 jogadoras, todas ficam menstruadas ao mesmo tempo. Todas ficam mais sensíveis, todas ficam, ai meu Deus, nervosas. Então isso sim, o técnico tem que saber lidar com isso, porque é uma coisa natural da mulher e que um dia vai acontecer. De um jogo você vai gritar, aí começa a chorar, meu Deus do céu, tá pegando muito no meu pé e não tá pegando no pé da outra. Isso acontece muito, sabia? Então o técnico tem que ter essa sensibilidade com a gente, assim, né? Por isso que a TPM no meio da questão. Por isso que eles falam que mulher é mais difícil que homem, eu acho. Que a gente varia muito, assim, de humor, de estresse, de concentração. Quando eu falei de novidade ou de algo que marcou na questão do vôlei, também me veio aqui aí mais como fundamento, ou um fundamento específico, o saque. Eu recordei aqui, enquanto você estava respondendo, de que na escola, quando eu fui brincar de vôlei, quem batia um pouquinho mais forte na bola já fazia uma diferença. Hoje, se eu for comparar apenas 20 anos de tempo, vem uma pancadaça, vem um negócio muito veloz e muito forte. No feminino, hoje em dia são raras as atletas que sacam viagem, porque o desgaste é muito grande, nós sentimos muito assim com esse desgaste. No masculino você vê pancada para todo lado, e o saque do masculino é mais forte em relação ao saque viagem. Mas no feminino se criou uma estratégia tão grande que você consegue tirar jogadoras do ataque, você consegue, além de colocar uma batida mais forte, assim, para poder desestabilizar os outros times. Então o saque passa a ser um ataque praticamente, que é uma arma muito forte. Hoje em dia se ganha um jogo com saque bom. Eu sei que eu vou falar uma bobagem, mas, enfim, como estou fazendo papel de leigo, se você decidir que vai a bola naquele cantinho, toda vez a repetição e, lógico, a busca do perfeccionismo faz com que você tenha essa precisão? Nem sempre. Varia muito, assim, durante o jogo, dependendo do momento do jogo. Se você está com a confiança naquele jogo, naquele momento, sim, a repetição faz com que a gente faça aquilo. Mas não é só aquele momento, tem estresse, tem o placar, tem várias outras coisas. Às vezes você não está bem em outro fundamento que isso pode te prejudicar. Então a gente busca sim, 100%. Eu queria todas as vezes que fosse ponto. Eu queria fazer para que tudo, né, que a repetição me ajudasse nisso. Mas nem sempre é possível fazer o 100%. Você já conhece o sanduíche Bauru? Deu tempo? Não deu tempo ainda. Uma boa comida mineira. Sugere pra gente. Uma boa comida, feijoada, eu acho. Feijão tropeiro. Ai, lá tem tantas coisas.
que é gostoso. Se for nos quitutes, fica o tempo inteiro na mesa. Um franguinho com quiabo. O que você faz quando não está no vôlei ou com a família? Eu estou tentando identificar aqui algo muito pessoal seu que você gosta. Eu gosto de dançar. Assim, só que hoje em dia já não é tão possível porque o cansaço é muito grande. Enfim, né, a gente tem que ter, o cansaço faz parte do treinamento, o descanso faz parte do treinamento também. Mas se eu pudesse, eu iria dançar. É uma coisa pessoal, muito pessoal, coisa de mim, de dentro de mim. Mas já que isso, quando não é possível, eu vou jogar um baralho com a minha família, eu gosto de jogar um truco, gosto de fazer um churrasco. Então, eu gosto de ficar bem tranquilo em casa, assim, com a minha família, assim. Qual o nome do teu pai e da tua mãe? José é o nome do meu pai, e da minha mãe é Leda. Leda. Eu ia falar para você conversar, porque a gente vai mandar pelo YouTube e pela internet, com o seu José e a dona Leda, e, enfim, de certa forma, recebê-la aqui, na sua estada em Bauru, e agradecê-los pela tua boa formação, do seu José mecânico, motorista, que formou muito bem, é visível no nosso bate-papo, isso não é nenhum jogo de confete para o ser humano, uma área que está aqui jogando na nossa cidade. Agora você me pegou, porque falar da família sempre é muito difícil. O vôlei nos proporciona muita coisa boa, mas muita coisa ruim, que é essa distância entre a família. Se eu pudesse estar sempre com meus pais, eu carregava ele dentro da mala comigo, para onde eu quer que eu fosse. Então, a família que eu sempre pedi a Deus, para te falar a verdade. Sempre me apoiando. Já errei muito na vida e mesmo no erro estava ali, sabe? Mariana, cuidado, não faz isso. Naquele jeito simples, não tem muita estudo, não tem muito estudo. Eles estudaram só até o 4º ano do grupo para poder trabalhar, para ajudar em casa. Então, esses valores eu acho que ninguém pode perder. Quando eu vejo pessoas ali abandonando os pais quando estão mais velhos, eu fico com uma dor no coração, porque eu acho que isso nunca vai acontecer comigo. Na minha família e na família do meu marido, nós buscamos sempre estar perto das famílias por que precisar. E hoje em dia, graças a Deus, eu estou numa situação que eu posso ajudá-los. Por tudo que eles fizeram por mim até hoje, pelas minhas irmãs, com tudo que eles batalharam, sabe? Então, eu desejo o melhor para eles e tento buscar a melhor saúde para eles, que eu acho que o resto a gente corre atrás. Então, eu desejo tudo de bom para eles, eu o amo meu pai, amo muito minha mãe e não trocaria eles por nada e por ninguém aqui dessa vida. Mari, muito obrigado da sua disposição, da sua simplicidade natural mineira ligado a você, esse sotaque que está marcando aqui, vem lá não tanto do interior de Minas, Sete Lagoas, para quem não conhece, tem 260 mil habitantes, fica quase na região da Grande Belo Horizonte, mas sobretudo por essa simplicidade em relação a lidar com a vida e conversando com você mesmo, sem conhecê-los, enxerga o seu José e a dona Leda com muita facilidade. Muito obrigada. Agradeço esse apoio que Bauru está me dando, está nos dando as meninas do vôlei que está chegando agora. E espero, sim, que possamos já chegar como basquete, ontem eu estive lá, que a cidade está acolhendo. O basquete agora vai começar a nos acolher. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muito trabalho e de muitas vitórias, se Deus quiser. Muito obrigado. Vou dar um abraço especial aqui ao Reinaldo Rodrigo Mandalite, com quem eu tenho contato no dia a dia. E também, de certa forma, conversar com você, parabenizá-los com o Concilig, com o Santo Antônio, enfim, todos aqueles que acreditam que o esporte pode transformar, sim, a relação de vida. Muito obrigada, agradeço. A Câmara Livre de hoje conversou com Mariana Alves Casemiro, a Mari Casemiro, do Concilig Bauru.